A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui, passando aqui para trazer mais um estudo bíblico, amém? Com o tema As lições espirituais da vida de Abel, amém? Para nós começarmos, vamos tomar por parte o texto bíblico, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 4, do versículo 1 até o 7, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel, e foi o pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irritastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Todos nós sabemos da história de Caim e Abel, né? Aonde Caim matou Abel porque ficou enciumado, porque um trouxe o melhor dos cabritos e o outro trouxe o pior das verduras, porque a Bíblia diz que Caim ele cuidava de horta, de verduras, essas coisas. E já Abel, ele cuidava das ovelhas. Então, foi o primeiro pastor na Bíblia, mencionado como pastor, foi Abel. Então, quando eles trouxeram aquela oferta, né, e ali apresentaram a oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, não de Caim. Né? Mas a Bíblia não diz o que Caim aprontava, mas alguma coisa que Caim fazia que não agradava a Deus. Então isso causou um ciúme, né? E aí todos nós sabemos, né, que ele matou, Caim matou Abel, né? Então, hoje nós vamos estudar a respeito das lições espirituais da vida de Abel. Né? O que é que Abel pode nos ensinar, né, através da sua palavra? O que é que nós podemos aprender com a vida dele? O que é que ele tem, o que é que ele tem para nos ensinar? Então nós vamos estudar, e a lição diz: esse texto sagrado destaca a vida espiritual de Abel, o qual entrou para a história como o primeiro homem piedoso da Bíblia. Ele é o primeiro pastor mencionado na Bíblia e o primeiro homem assassinado na história universal. O nome Abel significa sopro ou verdade, apontando para uma vida curta e passageira. O assassinato de Abel, vítima da sua própria fé e piedade, aponta para a morte de todos os homens fiéis que seriam martirizados por expressarem uma vida cristã piedosa. Neste mundo, porém, o seu legado de fé e piedade perpassa séculos e mais séculos, e até hoje ainda fala, como está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo 4. Vamos ver o que é que diz. Livro de Hebreus, Hebreus 11 e 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons,
e por ela, depois de morto, ainda se fala. Né? Até hoje a gente conta a história de Caim e Abel. Aí o estudo continua. O assassinato de Abel pelo seu maligno irmão Caim suscita o enigma para o qual até hoje não se acha a resposta. Porque os justos sofrem e o mal parece triunfar em alguns momentos. Veja lá em Salmos, número 73. Vamos ver o que é que diz lá em Salmo. Livro de Salmo. Vamos ver o que é que diz. Livro de Salmo 73. 73 e o versículo 2 e o 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem nos meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Amém? Aqui o salmista, né? Asaf, falando da prosperidade do ímpio, né? Muitas vezes nós não entendemos, né? Porque a gente cristão sofre tanto, né? Passa tanta luta, né? Enquanto o ímpio está aí, né? Desfrutando, fazendo tudo que não agrada a Deus, mas a gente vê o ímpio prosperar, né? E muitas vezes a gente não entende. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo reconhece o sofrimento dos homens piedosos, porém, vislumbra um fim terrível para os homens maus, dizendo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Né? Não podemos cair no conto do diabo, pensando que sendo ruins vamos ser felizes e triunfar, como algumas pessoas, mas aparentemente triunfam nessa vida, pois os homens mais piedosos da história, né, tiveram vida longa nesta terra. Por isso, Paulo afirmou que a piedade para tudo é preciosa. Né? Toda a piedade, né, é preciosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, parte B. O que dizer do piedoso Noé, que teve uma longa vida de 950 anos, como está escrito lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo 9, né? Você pode abrir sua Bíblia aí e conferir. E também lá em Gênesis capítulo de número 9 e o versículo 28 e 29. O que também dizer do poderoso Jó, que depois de todo o seu sofrimento e da sua provação, ainda viveu os longos 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração, como está escrito lá em Jó, capítulo 42, versículo 16 e 17. O piedoso crente Abel foi apenas uma vítima da fatalidade brutal de um mundo que estava se iniciando.
debaixo do pecado. Né? Naquela época ainda estava se iniciando, né? Tanto que foi a primeira morte. Em consequência da desobediência de seus pais, Adão e Eva, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo 16 e o 19. Porém, de acordo com o escritor sagrado da carta aos Hebreus, o legado e testemunho deixado por Abel foi tão grande que, mesmo depois da morte, ainda fala dele, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Ainda de acordo com o escritor da carta aos Hebreus, o sangue inocente de Abel, o primeiro sangue humano derramado na terra, só não se iguala ao sangue de Cristo, que foi derramado por todos nós na cruz do Calvário. Na cruz, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 24. Entretanto, o próprio Cristo previu que Deus reivindicará o sangue de todas as vítimas inocentes na história da humanidade, a começar pelo sangue de Abel, como está escrito lá em Mateus, capítulo de número 23, e o versículo 34 e 35. Vamos ver o que é que diz. Mateus. Mateus 23. Mateus 23, 34 e 35. Ele diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. Sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outros dele açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre os santuários e o altar. Amém? Conclusão desse estudo. Abel, Estevão e tantos outros mártires do passado e os mais recentes, como Martin Luther King, assassinado de forma cruel porque lutava por causas justas, deixavam-nos um legado que ainda hoje clama aos nossos ouvidos por justiça para os menos favorecidos. Amém, irmãos? Então, essas foi, através da morte de Abel, né? Essas foram as lições espirituais que ele nos permitiu, né? Deixou de legado para nós aqui na Terra. Amém? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de me seguir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.